Fala, turma! Encerrado 2025, um ano desafiador, digamos de passagem, um ano que teve inúmeros eventos, sobretudo uma alta da Selic, e essa alta acaba refletindo nos negócios do Brasil afora, aumentados os índices de endividamento empresarial, e eu estou gravando hoje o nosso primeiro conteúdo âncora do ano. Esse conteúdo é referente a janeiro de 2026, e aqui a gente vai trazer um relatório estratégico para você que é empresário, para você nortear a sua empresa, para você entender um pouquinho do cenário econômico, para você entender o cenário da tomada de crédito, como que os bancos vão reagir esse ano e também para você ter uma estratégia financeira para proteger o seu negócio. Então, pessoal, são lições que nós aprendemos em 2025 para a gente trazer para 2026. Aqui a gente vai trazer insights estratégicos de como você pode, obviamente, ali dentro do seu negócio, ter uma bússola para poder te guiar, para poder dar a você, empresário, uma visão clara, não só do que aconteceu, mas te possibilitar projetar o futuro. Olha só, 2025, um ano extremamente desafiador. 2025, nós já estamos passando pelo carnaval, nós ainda teremos o evento da Copa do Mundo, que a gente sabe que o futebol é uma paixão mundial do brasileiro, então nem se fala. Nós teremos eleições presidenciais, algo que para o Brasil, que divide o Brasil também. Entretanto, pessoal, dentro desse universo de obstáculos, digamos assim, de eventos que tiram a atenção do próprio negócio, a gente tem, obviamente, um cenário também de grandes oportunidades. E se sua empresa estiver preparada, vai conseguir ter um controle maior, uma previsibilidade maior e vai conseguir aproveitar muito mais, obviamente, ali todos esses eventos. Agora, as empresas que ficarem paradas esperando o mercado melhorar sozinho, sinto te dizer, isso não vai acontecer e o risco de você quebrar vai ser muito grande. Então, assim, olha só, pessoal, que dado alarmante. O Brasil encerrou 2025 com 8,9 milhões de empresas endividadas. Recorde histórico, até chamar sua atenção, ó, recorde histórico o número do endividamento das empresas no país. Isso chama atenção porque o índice de taxa de emprego no Brasil, ele melhorou, ele teve uma leve melhora, só que a gente está tendo um déficit muito grande e um aumento muito grande no endividamento empresarial. E isso, pessoal, descamba no quê? Num potencial aumento da taxa de desemprego no país. Nós tivemos também um número gigantesco de companhias em recuperação judicial, um aumento de 24,3% para 2024. Então, 2025 a gente aumentou em muito o número de recuperações judiciais e aqui não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Hoje, mais empresários estão tendo acesso a informações de qualidade, informações essas que os municiam para tomar uma decisão estratégica para proteger o seu negócio. Antigamente, isso não acontecia. A informação era restrita a poucos empresários, a poucas pessoas, a informação não circulava. Por exemplo, ainda o produtor rural não tem a informação de que ele pode proteger o patrimônio dele com uma recuperação judicial muito mais simplificada. E isso não acontece. O produtor rural não deixa de ser um empresário, muito pelo contrário, ele é um empresário tanto quanto eu, quanto você que nos assiste. Mas, em suma, estou aqui para te dar esse panorama geral, para também te mostrar as possibilidades que podem acontecer em 2026 e como isso pode ser um marco competitivo para sua empresa. Então, nesse relatório que eu vou disponibilizar para vocês, o que você vai encontrar? O que a gente vai debater aqui? Primeiro, análise do cenário econômico atual. A gente vai trazer números, a gente vai trazer indicadores, a gente vai trazer as provisões dos bancões. Eu acompanho os indicadores dos bancões pelo menos 5 anos e as provisões nunca erram. Obviamente que tem uma série de fatores por trás, mas são os caras que movimentam o mercado. Então acabam que eles têm uma assertividade maior, inclusive, do que as provisões do governo. Outro ponto, as projeções estratégicas de 2026, trazendo ali as provisões de algumas instituições financeiras, inclusive desses bancões, a respeito da Selic, da inflação, do câmbio, do crédito, e a gente vai fazer um comparativo desses indicadores de instituição para instituição. A gente vai ver que a gente vai ter uma variação pequena em relação à instituição A, instituição B, mas fato é que eles ali estão sempre andando, falando o mesmo idioma, andando próximo
E isso gera uma segurança, entre aspas, dentro do mercado. A gente vai trazer para vocês também nesse conteúdo um plano estratégico para você crescer com segurança, melhorar a margem do seu negócio e proteger o seu negócio principalmente. Lembrando, pessoal, para você que está assistindo aqui, essa bússola, né? Esse material, ele é totalmente gratuito. Só você clicar no link aqui no WhatsApp. Esse relatório estratégico para empresários, ele vai ser disponibilizado. Você entra no link do WhatsApp, você pede para um dos nossos especialistas que eles vão encaminhar para você e você vai ter um material riquíssimo à sua disposição. Obviamente aqui eu vou passar por todo esse material, vai ter frames na tela para você acompanhar. Mas a ideia é essa, a ideia é você também ter estratégias de gestão de risco e como monitorar, como gerir, como colocar essas estratégias na prática e no final a gente vai passar recomendações estratégicas para vocês, pessoal. Então vamos lá, já entrando no cenário atual, em 2025 a gente teve uma pressão absurda. O ano de 2025 teve juros letais para muitas empresas, teve muitos negócios morrendo, o crédito cada vez mais caro, mais seletivo, e a Selic encerra o ano a 15%. O que isso significa dizer, pessoal? Que o custo real do dinheiro para empresas atingiram níveis sufocantes. E aí aqui, trazendo para a prática, você tem que colocar imóvel, você tem menos recursos à sua disposição, você tem operações mais caras, você tem um prazo encurtado, e o que eu vejo é muito empresário estrangulando o fluxo de caixa porque toma empréstimo de curto prazo. Isso é um problema. Isso é um problema absurdo porque esses empréstimos estrangulam o seu fluxo de caixa e te colocam numa situação onde você tem que pegar mais empréstimos ruins. O que é empréstimo ruim, pessoal? É pegar empréstimo para pagar empréstimo. E com isso você acaba colocando a sua empresa num cenário muito vulnerável e aí a qualquer abalo da sua capacidade econômica, pronto, você teve um problema gigantesco. Então, consolidando aqui os principais dados de 2025, e os dados não mentem, pessoal. Primeira coisa, taxa Selic encerrou 15% ao ano. A taxa Selic, pessoal, é a taxa base. De forma simples, é ela que reflete em todas as operações que a gente toma no Brasil. É ela que deixa o dinheiro mais barato ou o dinheiro mais caro. Se vocês lembrarem aí, há poucos anos atrás, a Selic bateu 2,5% e aí a gente tinha financiamentos, créditos muito em conta, como por exemplo financiamento imobiliário a 0,6. É algo que no cenário atual se torna praticamente impossível. Nós temos também o indicador da taxa média de crédito livre PJ, que apesar de ter reduzido, o custo para o empresário tomar esse dinheiro. E aí, às vezes, a gente não tem essa dimensão de como é caro tomar crédito no país. Então, Selic é 15%, taxa média de crédito livre para PJ 25%. Reduziu, mas ainda ficou elevada. Custo do dinheiro caro. O spread bancário total, que é a diferença do valor que o banco capta o dinheiro e que ele empresta para você, 21,4% ao ano. Queda lentíssima, queda muito pequena. Estoque de crédito do Sistema Financeiro Nacional, 7,1 trilhões, pessoal. Olha isso aqui. O estoque de crédito é o que circula, é o tanto de dinheiro que tem dentro do Sistema Financeiro Nacional. Tivemos uma alta de 10% em relação ao ano anterior. Inadimplência do crédito livre direcionado para PJ, pessoal, 3,2%. Abaixou, mas só que não traz o cenário positivo, porque, entretanto, permanece muito alto esse indicador. Agora aqui o grande problema. Agora aqui, pessoal, empresas inadimplentes no Serasa, 8,9 milhões de empresas.
Recorde histórico, 201 bilhões de reais em dívidas e muitas dessas dívidas bancárias. Então, pessoal, apesar da taxa de desemprego ter reduzido, a gente tem um problema muito grande quando a gente fala do endividamento empresarial, porque isso leva à morte das empresas e leva à morte dos empregos. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento para isso, você tem que verificar se sua empresa tá nesse ponto, tá nesse patamar, e se tiver, você tem que procurar, você tem que ter medidas, formas para poder resolver isso. Recuperação judicial, um estoque aumentou o número 24% a mais, como eu disse. Aqui eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, eu acho que ferramentas importantes como a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e outras ferramentas estratégicas para o empresário estão sendo de fato utilizadas para poder recuperar negócio, para poder dar uma segunda chance para quem gera 95% para mais por cento dos empregos no país. Então, esse dado ele não me preocupa, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas podem olhar para esse dado e falar assim: nossa senhora, muita empresa entrando em recuperação judicial. Maravilha! As empresas estão tentando se recuperar. A BR Advogados foi uma das principais responsáveis por esse aumento. Mas é porque a gente está levando uma segunda chance para o empresário. E isso é saudável do ponto de vista de você olhar a manutenção da renda, olhar a manutenção daquela comunidade que é afetada por aquele negócio, olhar pelo mercado como um todo. E aí, pessoal, a gente tem o IPCA, que ficou acima da meta, e nós temos o dólar fechando a 2,50. Esse o panorama dos principais indicadores de 2026. Agora aqui eu vou trazer para vocês uma curiosidade. A evolução da taxa Selic, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, 2020. E só para vocês terem uma ideia, aqui eu não estou defendendo partido A, B ou C, mas como que a questão política afeta a nossa vida, afeta a vida do empresário, como que políticas distintas mudam a vida do empresário, e se hoje a gente tem uma taxa baixa de desemprego, porque é reflexo do que foi feito lá atrás. E olha só, 2020, a Selic a 2%. Aqui foi fundo histórico. Aqui, crédito fica barato, você consegue ter melhores condições, você consegue ter um poder de negociação maior, você consegue fazer empréstimos com condições melhores, você coloca dinheiro no tempo, e dinheiro no médio e longo tempo, no médio e longo prazo, e não dinheiro no curto prazo, que é isso que é um dos principais problemas que os empresários enfrentam. Aí você vem com alta para 2021, aumenta mais para 2022, cai um pouquinho para 2023, se mantém praticamente 2024 e olha, 2025, uma alta considerável, e aí tudo fica mais caro. Tudo tende a subir, desde o financiamento do veículo que você utiliza dentro da sua empresa, até uma renegociação que você vai fazer, dificuldade de renegociar, crédito seletivo, necessidade de maiores garantias para tomar, às vezes, crédito menor, diga-se de passagem, do que você tomaria sem garantia quando a Selic estava aqui. As projeções, pessoal, elas indicam exatamente isso aqui, ó, essa queda. Vamos focar em 2026, que eu vou trazer esses indicadores para vocês, as projeções desses indicadores para vocês, mas a Selic nos últimos anos, e com as projeções de futuro, pessoal, após atingir esse pico em 2015, a expectativa do mercado é que venha reduzindo, como eu apontei aqui para vocês, ó. Só que não acredito, sendo bem franco, apesar de dos últimos ter acompanhado os últimos 5 anos e as instituições sempre terem batido ali, acertado o indicador, não acredito que o patamar vai reduzir. Pode ser que as eleições presidenciais mudem um pouco esse panorama, porque aí a gente já sabe de todas as estratégias que esses utilizam, mas não sei se isso vai acontecer, pode acontecer justamente por conta dessa questão. Aí, pessoal, a gente vem para quê? Para a inadimplência e a recuperação judicial. Tem que ter alerta máximo aqui.
apesar de eu ter colocado que foi um benefício que nós tivemos, né, que os empresários tiveram de acessar essas informações, a gente tem que entender que o cenário de inadimplência empresarial está em patamares alarmantes. São 8,9 milhões de empresas endividadas, dívidas que ultrapassam mais de 200 bilhões de reais. É um valor muito, muito considerável. E aí, pessoal, olha só, deixa eu trazer essa analogia para você. Pensa num bairro grande na sua cidade. Pensa num bairro grande. Obviamente, vamos colocar aqui um bairro ali com 30, 40 mil pessoas. Esse bairro, pessoal, a Apple, a da maçãzinha, é do tamanho desse bairro. Só para vocês terem uma ideia de como o dinheiro caro no Brasil afeta o nosso mercado. A Apple do tamanho de um bairro, ela tem 3,3 tri de valor. Ela tem algumas vezes mais o PIB do Brasil. Aí você pode falar, Valdeci, mas essa empresa aí, ela é mundial, ela vende para o mundo inteiro. Mas, gente, o que eu estou falando é que uma empresa do tamanho de um bairro, ela tem o valor muito maior do que o nosso PIB. E aí você volta nesse ponto. Não, mas aí é uma empresa que vende a nível mundo. Mas por que nós não temos empresas aqui que vendem a nível mundo? Porque as condições no país são difíceis para o empresário. O empresário enfrenta problema com legislação trabalhista, problema com legislação fiscal, vai vir a reforma tributária, vai mudar tudo de novo, enfrenta problema com o banco. Olha, dos milhares de empresários que eu atendo aqui, o principal problema que eles me trazem, o principal peso dentro das suas empresas, ali para poder entregar margem na última linha, ou é folha e tá tudo bem, tem que ser mesmo, os negócios só giram com pessoas, mas o que me preocupa é que o segundo maior peso no centro de custo dos empresários, quando eles olham para o DRE, é banco. Então, nós não temos uma facilidade de acesso ao dinheiro como as empresas norte-americanas têm. Por isso, aquele monte de empresa que tem, em uma empresa, tem uma capacidade muito maior. Vou fazer uma breve consulta aqui. Vou pegar 2024, que apareceu mais rápido aqui, pessoal. Foi 11,8 tri. A Apple, ela tem um valor de mercado de 3,7 trilhões, só que de dólar. E aí, você tem a Apple com quase 20 trilhões e você tem um PIB do Brasil menor. Olha o tamanho do Brasil. Volto a dizer, dinheiro no Brasil é muito caro, dinheiro no Brasil dificulta muito a vida dos empresários, cada vez mais empresas endividadas, empresas sem competitividade. Por quê? Porque o dinheiro é caro, o acesso ao dinheiro é caro. Então o Brasil encerra 2025 com um recorde histórico de recuperações judiciais, graças a Deus, porque o empresário está tendo a oportunidade de se recuperar. E isso não era possível até um determinado período, só que agora isso está acontecendo, mas também a gente tem uma alta considerável na inadimplência das empresas, encerrando aí com quase 9 milhões de empresas endividadas. E aí, pessoal, aqui um dado. Vou até trazer na tela para vocês. Esse número sempre foi alto, número de empresas endividadas no país, e isso ali leva a essa baixa competitividade que a gente tem. E aí um grande ponto, esse número ele cresce, ele está crescendo de forma exponencial. A boca do jacaré não para de abrir. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter políticas internas, a gente tem que ter um trabalho específico na nossa empresa. Olha como veio crescendo de 7,8 milhões de empresas endividadas para em março de 2025, 8 milhões, para maio de 2025, 8,2 milhões, para julho de 2025, 8,4 milhões, setembro de 2025, 8,7 milhões e chegando em novembro de 2025, 8,9 milhões e o número pode ser muito maior. E esse crescimento, pessoal, foi só em 2025. Aqui, ó, para vocês observarem, esse crescimento foi apenas em 2025. Imagina o quanto de negócio não está para morrer, quanto de negócio não está na iminência de fecharem as portas. E aí, logo abaixo, a gente tem
as empresas que entraram em recuperação judicial, e essas empresas elas estão se preparando de forma estratégica, porque dentro de uma recuperação judicial, você pode ofertar um plano de pagamento para reduzir as suas dívidas bancárias, ter um deságio nas suas dívidas bancárias de, por exemplo, 50%. Então imagina, o débito que você tem com o banco hoje podendo ser reduzido em 50% e dentro do stay period, né, o período que a gente tem ali, onde você não paga um centavo para o banco, você podendo se capitalizar para poder fazer uma liquidação desses créditos com 50% de redução de deságio e, obviamente, protegendo o seu negócio. Então, tem que pensar nisso também. Olha só, muitos empresários já se atentaram para isso. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Olha essa crescente aqui, ó. Então, esses empresários já se ligaram que só esperar não vai funcionar, porque esperar vem bloqueio de conta, vem processo, vem tudo, e a recuperação judicial ela freia isso. Ela trava isso. Eu tenho inúmeros cases aqui dentro da VR Advogados. Se você está assistindo esse vídeo, pode clicar aqui, solicitar, envio para você, você faz o seu estudo. Nós temos inúmeros materiais como esse relatório aqui, mas apenas sobre recuperação judicial, para você poder entender, para você poder estudar e para você poder criar estratégias que visam proteger o seu negócio. Olha só, acreditamos que mais de 37% das empresas, que na verdade que nós teremos um aumento de 37% das empresas entrando em recuperação judicial no ano que vem, um aumento, né, em recuperação judicial. Mas é isso, pessoal. Vamos lá agora, vamos passar aqui política monetária e o Copom. Copom, como eu falei no início, manteve a Selic em 15% ao ano, trouxe algumas novidades, que pode haver um ciclo de redução. Não acredito que isso vai acontecer. Eles já trazem essa informação por conta, acredito eu, de questões partidárias. Espera-se que a Selic se encerre a 12,25 ao ano, que ainda é muito alto. Na prática, pessoal, sem alívio rápido, você tem que se preparar, você tem que cortar custo, você tem que olhar para sua empresa para ver onde que tem dreno, você tem que maximizar a utilização do capital humano que você tem internamente, do capital estrutural que você tem internamente, para aumentar a receita. Então você tem que olhar para dentro da sua empresa e entender aonde existem alavancas que você pode acionar sem gerar custo e que podem te dar um resultado maior, porque o cenário da base de juros, né, da taxa Selic, não vai mudar, e ele não mudando, o crédito vai continuar seletivo. Nós tivemos a entrega dos relatórios do quarto trimestre de 2025 dos bancões, e aí um dado interessante, o Brasil, ele tem, coloquei nas minhas redes sociais, depois me siga lá, @Dr. Valdeci Rabelo, o Brasil, ele tem 162 bancos aproximadamente, enquanto os Estados Unidos tem 5.020 bancos. 70% do dinheiro que circula nos bancos brasileiros se concentram nos 4 grandes bancos. Banco do Brasil, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Enquanto os Estados Unidos tem uma pulverização e apenas 30% mais ou menos fica a encargo dos principais bancos, dos 5 ou 7 principais bancos. Então, assim, são números que dão uma tristeza, porque o Brasil é um país muito rico, é um país que poderia facilmente ser uma das potências mundiais, porque tem muita riqueza, mas, enfim, não estou aqui para falar de política, porém, estou aqui para falar de crédito bancário, que vai ficar muito mais seletivo. O crédito bancário vai exigir que as empresas apresentem ali lastro financeiro, e eu vou trazer um material só sobre como você vai fazer isso. Vou mostrar para você como você vai ter crédito em mais empresas, em mais instituições financeiras e vai preparar o seu negócio, tá? Então, esse é o panorama ali que a gente encerra um pouco da taxa Selic e traz as projeções para 2026. E o que a gente espera de 2026, pessoal? Espera um ano bom, espera um ano ruim. Como eu disse, vai ser um ano desafiador. Só que vai ser um ano também, obviamente, que você vai ter muitas oportunidades. E aí a gente vai trazer um pouquinho das projeções do mercado, das projeções do que a gente espera para 2026,
para 2027 e vai fazer algumas considerações. Então, em relação ao PIB, ao IPCA, à Selic, ao dólar e ao IGPM, nós temos uma variação para menor. Então, nós temos ali uma projeção de redução. Não sei se isso vai se materializar por conta de todos esses eventos que eu comentei no início. Mas, em relação ao PIB, tem uma projeção de aumento e, na verdade, uma projeção de desaceleração, perdão, em relação a 2025, de 2,26%. O IPCA ele vai estar dentro do teto, mas ele vai estar acima dos 3%, que seria, entre aspas, o ideal. E a Selic, prevista para o fim do ano, bater 12,25%, uma queda gradual pelas expectativas do corte do segundo semestre, mas volto a dizer, né? É política, gente. Nossa Deus. Dólar a 5,50, está estável já há 17 semanas o dólar, então, por conta do risco eleitoral, por conta dessas questões políticas, ele pode variar e pode subir para cima, e o IGPM ali está a 3,90, e o IGPM é relevante para contratos indexados. Você que tem contrato bancário sabe a importância do IGPM. Outro ponto, pessoal, trouxe aqui também um relatório de mercado em relação aos principais indicadores, como esses indicadores vêm se movimentando ao longo dos últimos anos. Você vai ter acesso a isso, não vou bater cada indicador aqui, mas eu trago os principais. E o que eu quero bater com você aqui, pessoal, é ali as projeções das instituições financeiras. O que essas instituições esperam para esse ano. E como eu disse, eu acompanho as projeções dessas instituições há pelo menos 5, 6 anos e elas sempre se confirmam, pessoal. Então, por exemplo, os grandes bancos, em relação a alguns indicadores, especificamente IPCA, PIB, Selic, câmbio, trouxeram ali as suas visões do que eles esperam para 2026 e houve uma pequena variação em cada instituição financeira. Então vamos lá. O Itaú ele projeta, vou tocar só na Selic aqui, tá, pessoal, que é o mais interessante, porque dela decorrem e afetam todos os outros indicadores importantes para sua empresa. O Itaú projeta uma taxa Selic para fim de 2026 em 12,75%, o BTG Pactual de 12%, o Santander de 12,5%, a XP 12,5%, o UBS 11% mais otimista 11,75% e o Bradesco 12%. Vocês podem observar, pessoal, que essas instituições, todas elas ficaram na casa dos 12%. Se você der um Google aí e buscar a projeção dessas instituições para a taxa Selic em 2025, você vai ver que a maioria delas ali alcançou, acertou, ficou próximo ou acertou o teto que a Selic bateria em 2025. Então, para mim, é muito mais confiável esses indicadores, essa projeção desses indicadores dessas instituições financeiras do que dos próprios entes governamentais. Isso significa dizer, pessoal, como eu disse, crédito seletivo, crédito mais difícil de ser tomado, crédito com piores condições, isso afeta diretamente o seu negócio. Deixa eu passar aqui algumas coisas, pessoal. A gente traz dentro do nosso relatório, então tem as projeções do PIB, as projeções do IPCA da Selic, a gente tem ali, é importante isso, porque muitos contratos que você faz tem alguns desses indicadores como indexadores. Então, isso acaba ali trazendo para você um aumento de parcela, acaba trazendo para você um custo que você não tinha calculado, não tinha previsto, e isso pode ser relevante. Então, pessoal, dentro das projeções da Selic para fim de 2026, nós temos as principais instituições aqui trazendo patamares próximos, sempre na casa dos 12%. Só a UBS que foi mais otimista, mas eu prefiro confiar aqui no cenário mais negativista, infelizmente, e apostar as minhas fichas nas provisões tanto do Santander, da XP e do Itaú. Depois, pessoal, vocês podem ler o material com calma, que eu só estou fazendo um review desse conteúdo âncora. A gente solta, pessoal, um conteúdo âncora por
mês. Então esse aqui é o conteúdo âncora de janeiro e deixa eu falar um negócio para você. Você está dentro da VR Advogados, uma das principais bancas do país, quando o assunto é sistema financeiro nacional, quando o assunto é reestruturação financeira de empresas, quando o assunto é turnaround, recuperação judicial, e nós temos o maior portal de educação jurídico-financeira da América Latina. Só o ano passado passaram mais de 100 mil pessoas no nosso portal. Lá você tem calculadoras, você tem BPO financeiro, você tem uma série de coisas à sua disposição, tudo de forma gratuita para você preparar o seu negócio, para você manter o seu negócio seguro, para você manter o seu negócio estável e para fazer com que o seu negócio dê lucro. Então depois acesse www.vradvogados.com.br. Esse material e outros vão estar lá disponibilizados de forma gratuita para você deixar o seu negócio firme. E pessoal, na prática, vamos na prática, vamos falar da prática. O que acontece? O que significa? Custo do dinheiro, o que esses indicadores trazem para nós? Se a gente projeta uma Selic de 2,6, 2,5, 2,2, acima de 12% ao final de 2026, significa dizer que a CDI também vai permanecer elevada. E, pessoal, só para vocês entenderem, se você tem 1 milhão em dívida indexada ao CDI, um ponto percentual de juro representa 10 mil a mais por ano. Ou seja, se você tem uma empresa com 5 mil de dívida e a Selic for para 12%, não estou nem falando 15% não, tá? For para 12%, você tem um aumento, você tem um custo a mais no seu dinheiro de R$ 137.500 por ano. Por ano. Se a Selic reduzir, tá? Se a Selic não reduzir, você vai ter um custo aí aproximado de R$ 150 mil nos contratos que forem indexados pelo CDI. Então, quando você for negociar, quando você for na instituição financeira, veja qual que é o indexador. Se é a CDI, se é o IPCA, verifica, porque a depender do contrato que você está entabulando, você pode ter um prejuízo muito grande. E é exatamente isso que a gente não quer que aconteça. Então, trago na tela para vocês aqui essa demonstração da Selic em dívida com o indexador da CDI. Qual que é o custo financeiro anual? Porque acredito que muitos empresários não fazem esse levantamento do custo financeiro anual em relação ao indexador do contrato. Então, pessoal, olha a importância da baixa da Selic. Se a Selic cai, o custo do seu dinheiro que você tomou também cai. Ele reduz. Então, olha a diferença da Selic para 10 e a Selic para 15. Então, se a Selic cai para 10%, como está projetado para 2027, significa dizer que o dinheiro que você tem tomado fica mais em conta. Ou se você vai tomar esse dinheiro fica mais em conta. Ao contrário do que a Selic subindo. Está vendo a importância de como a Selic afeta a sua rotina? E isso faz com que o acesso ao crédito fique mais seletivo, os bancos vão priorizar empresas com projeções de caixa claro. Olha só a dica que eu estou dando para vocês, tá? Projeções de caixa claro, que tenham garantia, que tenham as suas projeções atualizadas, que as garantias sejam reais, mapeáveis, líquidas, que indiquem que a sua empresa tem um balanço visível, como qual é a margem EBITDA? Tem gente que chega aqui para conversar comigo que não tem DRE, não sabe qual que é o lucro operacional, não sabe qual que é o EBITDA, não sabe qual que é a inadimplência, não sabe qual que é o nível risco do endividamento, não sabe o risco daquela dívida, não sabe reescalonar as dívidas, não sabe reestruturar as dívidas. E tá tudo bem, o empresário brasileiro é um guerreiro por natureza, ele, por si só, ali já movimenta a economia do país. São os pequenos e médios empresários que geram aí mais de 95% dos empregos facilmente. Em relação a você que tem empresa e opera com créditos de ACC, créditos de ACE, créditos Finamp, créditos que envolvem o câmbio, atenção, porque é ano eleitoral e historicamente anos eleitorais trazem uma volatilidade cambial muito grande. Então, se você depende de importação,
de exportação, depende de crédito, de banco, de câmbio, e trabalha com moeda estrangeira, você precisa ter uma política de hedge muito definida para não ficar exposto. E se você precisar construir essa política dentro da sua empresa, tem um botão gigantesco aqui embaixo no WhatsApp. Você vai falar comigo ou com um dos meus consultores ou com um dos especialistas da VR Advogados para poder trazer isso para você. Outro ponto de atenção, pessoal. Reforma tributária e o impacto no seu caixa. Em 2026, as empresas vão emitir documentos fiscais com destaques de CBS e IBS do ano teste. Além disso, vai ter uma redução dos benefícios fiscais. Olha, difícil, tá? Vai ser difícil, pessoal. Depois lê esse material e se aprofunda a respeito do tema. E o que você vai fazer? Qual que é o plano de ação para você ter um crescimento sustentável, um crescimento seguro, para você ter um diferencial competitivo? Aqui eu trago um plano financeiro, eu trago não é um plano financeiro, eu trago um plano estratégico para você fazer um diagnóstico financeiro completo e para você estruturar sua empresa ainda no primeiro trimestre desse ano. Por isso esse material está saindo agora. E, pessoal, aqui é um passo a passo, é um frame que você vai ter para você tomar uma decisão estratégica. Vai dar uma clareza que você precisa para tomar uma decisão estratégica sobre a situação financeira do seu negócio e deixar o seu negócio mais robusto. Então, a primeira frente desse frame, como você queira chamar, desse planejamento estratégico, vai ser composta por 4 etapas, desde a montagem do mapa completo da dívida, banco, produto, taxa, moeda e uma série de outras coisas, classificação de cada dívida por risco, e aí a gente traz dívida que está alocada quando a Selic sobe, dívida com risco cambial, dívidas com garantias onde a sua empresa, por exemplo, imóvel da sua empresa, então uma série de outras coisas. Vai ter a régua de sensibilidade que você vai saber para cada 100 mil reais quanto ela vai ficar mais cara no ano em relação à própria Selic, e você vai fazer um raio-x de capital de giro. Olha só, eu deixo o mapa aqui para você, só que se você tiver alguma dúvida em fazer isso, se você tiver alguma dúvida, a importância disso no seu negócio, eu já sei que você não tem, mas se você tiver alguma dúvida de como fazer esse diagnóstico financeiro completo, para você que está assistindo esse material, veja, você vai ter um presente, você vai receber esse diagnóstico de forma gratuita. É só você clicar aqui no botão abaixo, pedir para falar com alguém da diretoria da VR Advogados, um desses diretores vai indicar um consultor, um especialista, e esse especialista vai te ajudar nesse diagnóstico de forma totalmente gratuita, não tem custo, e obviamente que é um diagnóstico preliminar. Se precisar montar um plano de ação mais robusto, aí obviamente vai ser apresentado para você uma proposta de prestação de serviço, mas esse diagnóstico preliminar para você ter uma dimensão do que você tem que fazer, fique tranquilo que eu estou te dando esse presente só por você estar aqui, confiando no trabalho da VR Advogados. E aí, pessoal, na semana 3 e 4, você vai ter um stress test, você vai ter um teste de estresse. O que é isso, Valdeci? Você vai montar cenários para 2026, claro. Você vai montar um cenário positivo, um cenário otimista, um cenário conservador e um cenário ruim. E eu vou te mostrar como você vai fazer esse cenário. Um cenário que vai ser base, um cenário que vai ser mais favorável, um cenário que vai ser conservador e um cenário que vai ser desfavorável. E aí, pessoal, mais uma vez, se você tem dúvida de como fazer isso, eu estou te mostrando como você vai fazer. Você vai ter os cenários aqui, ó, para você definir para o seu negócio. Agora, se você tiver com uma dificuldade de fazer esse cenário, é só você clicar aqui e conversar. Diga, pessoal, lembra, você vai conversar com um membro da diretoria executiva da VR Advogados. Se você entrar pelos canais normais, se você entrar pelo WhatsApp normal, falar com o consultor normal, você não vai ter acesso a esse diagnóstico. E aí a gente vem aqui para esse cenário e para as premissas. Aqui a gente traz premissas iniciais, mas obviamente que as premissas vão ser calçadas nas dívidas que você tem e principalmente para a sua empresa, para o seu ramo de negócio, para o seu ramo de atividade. Por exemplo, uma otimização de rota que a gente risca para um empresário dono de transportadora é diferente que a gente tem de uma reestruturação de estoque para um varejista. Então, são cenários
que a gente analisa com base nas dívidas, na estruturação das dívidas, mas também no negócio e faz um recálculo das despesas financeiras, um red room. A gente traz ali uma visão clara para você, simplificada, da sua dívida líquida, do seu EBITDA, e de indicadores precisos e da necessidade ou não de capital de giro dentro da sua empresa para evitar com que você tome dívidas ruins. Esses cenários estratégicos vão te dar um diferencial competitivo muito grande e aí a gente vem para a terceira frente, que é a frente de negociação. Eu falo renegociação porque fica mais fácil para quem lê entender, mas é negociação ativa. Aqui a gente muda a sua posição na mesa, porque toda negociação ela tem uma premissa na posição. Se você entra em uma posição vulnerável, óbvio que você vai fazer uma negociação pior, óbvio que não sequer vão te ouvir. A negociação vai ser imposta e por isso renegociação. Então, quando o Copom ele sinaliza o início de alguns cortes, por exemplo, a redução da Selic e outros cortes para poder chegar na redução da Selic, abre-se uma janela de oportunidade para negociar dívidas. Mas isso exige uma estratégia, isso exige uma preparação até para você não deixar sua empresa de forma vulnerável e não ficar ali de forma não ter uma segurança necessária para operar a sua empresa. E aí essa frente ela é composta por priorizar e alongar as suas dívidas. Lembra que eu falei? Dinheiro no curto prazo é o que te estrangula, o que te mata. Então a gente vai procurar buscar alongar essas dívidas e colocar um muro de vencimento para que você passe esse primeiro semestre se reestruturando. Ponto 2, negociação com gatilhos inteligentes. Piso teto de taxa, step down, frear o spread, trazer a performance financeira que você levou para aquela instituição financeira, trazer uma amortização escalonada, fazer reduções inteligentes dessa dívida, mas sempre olhando para o seu negócio e para a saúde financeira do seu negócio. Step 3, levar dados do próprio Banco Central na mesa. O Banco Central ele divulga taxas de todas as operações. Se você for no Google e dar um SGS Banco Central, você vai ver que todas as operações que são realizadas no mercado brasileiro, ela tem uma taxa média que é divulgada pelo Banco Central e você consegue utilizar isso dentro de um escopo estratégico para poder, obviamente, se munir tecnicamente e conseguir reduzir essas dívidas. E aí a quarta parte é preparar um pacote padronizado para o seu negócio para poder fazer esse stress test e, obviamente, gerar uma projeção de margens e de benefícios que você pode ter a partir disso. Pessoal, planejamento completo aqui. Empresas te cobrariam facilmente R$100.000 para poder fazer isso. Estou te dando nesse documento absolutamente gratuito. Só você entrar no site da VR Advogados e solicitar. E você que é empresário, não pode deixar de ter acesso a esse documento. E no ponto 5 a gente vem ali com a agenda com os pair-reads, gerentes de relacionamento, departamento de recuperação de crédito. A gente fala com as instituições financeiras mesmo nesse ponto, mas depois de ter preparado todo o arcabouço. E aí, pessoal, preparado esse planejamento estratégico, a gente fala de gestão de risco e segurança financeira. Porque lembra, seu negócio ele tem que estar seguro. Para você pensar em economia, para você pensar em crescimento. Se você pensa em crescimento sem o seu negócio estar seguro, se sua máquina de receita parar, acabou o seu negócio. Então, por isso a gente fala de estratégias de gestão de risco e segurança financeira. E aí eu trago nesse documento para vocês também, pessoal, 5 estratégias que podem evitar com que sua empresa quebre. Mas aqui eu coloquei os riscos que a sua empresa corre que pode levar a sua empresa a quebrar. Primeiro, de juros. Então, a gente trouxe um plano estratégico para você poder equalizar tudo isso, para você poder se reestruturar. Segundo, câmbio. Se sua empresa... Opa, o que eu fiz aqui? Trouxe uma régua para... Se sua empresa atua no mercado de importação, exportação, atua com dívida em moeda estrangeira, tem que tomar cuidado, porque ano eleitoral, como eu disse, historicamente tem uma volatilidade muito grande. Parte fiscal, você já tem que se preparar para a parte fiscal, porque vai haver ali a reforma e a reforma vai te afetar muito. Já houve, né? E esse ano já tem algumas coisas que a sua empresa precisa cumprir. Se não cumprir, ela vai estar
em uma situação complicada. Então já faz um mapeamento de quais são esses riscos, tem uma contabilidade estratégica do seu lado e tenha profissionais, advogados especializados para poder te orientar. O risco operacional. Então você tem aqui as questões envolvendo a parte tributária e as questões envolvendo dinheiro, porque isso tudo pode impactar no risco operacional do seu negócio. E aí você tem que ter plano de contingência, controle de KPIs, você tem que ter cronograma de adequação, porque pensa, toda mudança requer uma adequação. Se você deixar para se adequar depois que as coisas aconteceram, meu amigo, sinto te dizer, você matou o seu negócio. E a parte de crédito, que os bancos podem não renovar as linhas de forma normal, como deveria ser se a Selic tivesse baixa, e vão começar a solicitar garantia, aqui um ponto de alerta. Qual é esse ponto de alerta, pessoal? Se o seu negócio está indo de ladeira abaixo, colocar garantia significa dizer que você vai dilapidar o que você ralou para construir e não vai conseguir custear as dívidas e vai, além de perder o patrimônio, vai ficar com as dívidas. Então, eu vou mostrar para vocês em um vídeo específico como que você vai diversificar o relacionamento bancário para manter um pacote pronto de contingência caso aconteça algumas dessas hipóteses acima. E aí, pessoal, você tem uma matriz de priorização. Essa matriz de priorização é onde você vai concentrar energia, é onde você vai verificar o que pode afetar o seu negócio, porque cada negócio é uma peculiaridade diferente, e onde você vai colocar energia para poder se reestruturar. Aqui te dou também ferramentas e indicadores para monitoramento. Qual que é a importância disso? Por que o empresário tem que ter isso no radar? Empresa que não mede não gerencia, empresa que não gerencia quebra, gente. Presta atenção nisso. 2026, quem não gerenciar vai ser gerenciado pelo banco. O banco vai fazer o que quiser com você. Então, fica de olho nesses principais indicadores. Quanto tempo sua empresa consegue ficar? Quanto tempo sua empresa consegue ficar operando sem novas receitas? Se você parar de vender hoje, se você não conseguir tomar empréstimo, quantos dias sua empresa roda? Essa reflexão você tem que fazer. Se você não fizer, esse indicador você tem que ter no radar. Qual que é a distância dos índices atuais para os limites contratuais? Dívida líquida, EBITDA, cobertura de juros. Você tem isso na sua empresa? Se não tem, verifica a necessidade de ter. Rolling de 12 meses do EBITDA, você vai ter uma visão contínua da geração operacional e não sazonal. Você tem isso? Você consegue verificar o lucro operacional da sua empresa num período de 12 meses ou não? Concentração bancária. O percentual de caixa de linhas concentradas em 1 e 2 bancos, acontece muito isso, gente. O empresário, ele concentra toda a operação em um banco só. Aí ele aumenta o CPM naquele banco, a sua capacidade financeira reduz e ele não tem mais crédito para tomar. Então, pessoal, diversifica, não concentra todas as suas operações em 1 ou 2 bancos. E olha só, pelo amor de Deus, não permita trava bancária de 100% dos seus recebíveis. Meu Deus do céu, eu vejo empresário fazendo isso, eu fico louco. Imagina, você na sua farmácia, todas as operações que você faz no cartão de crédito tem uma trava bancária onde todo esse valor vai ser para pagar empréstimo. Meu Deus do céu. Você está ouvindo aqui, hein? Se você fizer isso, pelo amor de Deus, hein? Não faça. Aqui, pessoal, calendário do Copom. Ai, Valdeci, por que você está me mostrando isso? Muito chato. Gente, é aqui que você vai saber se a Selic vai subir ou se ela vai cair. Então, presta atenção nessas datas. Janeiro já foi, próximo é março, abril, 28 de abril, 16 de junho, 4 de agosto, 15 de setembro, 3 de novembro. Se você chegar aqui na reta final do ano, agradeça. 8 de dezembro, ali inicia e finaliza aqui, ó, as reuniões. Então, ó, foi mantida 15%. O que será que a gente vai preencher no próximo relatório? Será que a gente já vai sentir essa queda? Será que vai cair de 15? Será que vai vir quanto aqui? Eis a questão. Será que os bancões já começam a acertar suas projeções, como eu mostrei lá? 12,2, 12,5, 12, em alguns casos 11%, que eu não acredito. Vamos ver se essa queda já vai começar aí com o anúncio do Copom em relação a alguns cortes. E aí o calendário do Copom numa linha temporal, mostrando para vocês, e os indicadores externos que eu acredito que vocês devam monitorar enquanto empresários, pessoal. Do Serasa,
o volume de dívidas de inadimplência e recuperações judiciais. Por que eu toco nesse ponto? Porque a recuperação judicial é uma ferramenta para você recuperar a sua empresa. Você consegue ficar 180 dias, mais 180 dias, sem pagar um centavo para seu ninguém, principalmente para o banco que devora a sua margem. Isso significa dizer mais dinheiro no seu caixa, um caixa mais robusto, um fluxo de caixa mais estruturado, e isso deixa a sua empresa muito mais sólida. Isso aqui, quando a gente fala desse prazo que pode alcançar um ano, a gente está falando do stay period. É o período que você não paga nada, é o período que você se organiza para reestruturar a sua empresa, e tanto a recuperação judicial quanto a recuperação judicial, qual nós somos especialistas, pode promover isso para você. Esse é um dos benefícios de reestruturar a sua empresa. Não caia naquele mito, minha empresa vai ser mal vista. Sua empresa vai ser mal vista, meu amigo, se você não pagar as dívidas, se você não conseguir pagar, se o seu nome estiver restrito, se você estiver no Protege, se você estiver no Serasa, se você estiver com rating bancário no SCR registrado, lá na sola do sapato. É isso que vai fazer a sua empresa ter uma crise reputacional, onde você não vai comprar uma bala com nenhum fornecedor, não vai tomar nenhum crédito com ninguém, vai ter que socorrer a agiotas com taxas de 5, 7% ao mês, e vai sufocar, vai dilapidar seu patrimônio. Para com esse pensamento de escassez, porque é uma ferramenta, se bem utilizada, que pode gerar um diferencial e pode recuperar sua empresa, porque no Brasil existem milhares de bons negócios, porém com algumas decisões ruins. E aí, para evitar essas decisões ruins, eu trago aqui recomendações para você evitar o endividamento descontrolado do seu negócio. Então, antes de contratar qualquer dívida, pessoal, calcula o SET. Qual que é o custo efetivo total daquele contrato? Verifique se aquele contrato está correto, está dentro do permitido. Se não está, projete o impacto financeiro no fluxo de caixa até por 36 meses. Lembra, o seu negócio é para ter longevidade, o seu negócio é para ser perene, o seu negócio é para te dar segurança. Fica pensando no dia de amanhã. E aí, quando você projeta isso, você começa a buscar créditos que podem te entregar um longo prazo e não crédito de curto prazo. Se a parcela compromete 30% do seu lucro operacional, não faça, porque isso é um indicador claro de que sua empresa vai para o buraco. Compare alternativas, pessoal, antecipações de recebíveis, FDIC, crédito direcionado, BNDES, Pronamp. Vou gravar um vídeo só sobre isso, só como que você vai buscar essas linhas de crédito. Financiamento de fornecedores, pode ser mais barato que capital da própria instituição financeira, que, como eu mostrei para vocês aqui, vai ficar seletiva, vai ficar difícil. E dentro das próprias instituições financeiras, opte por créditos mais baratos, como a conta garantida ao invés do cheque especial. Senta, conversa com o seu gerente, não vai tomando dinheiro à torta e à direito, não. Tá com dúvida? O gerente não é seu amigo, mas eu vou te orientar, eu vou passar para você o que você precisa saber, de graça ainda, igual conteúdos como esse. A gente está 1 hora falando aqui dessas projeções, de um planejamento estratégico, de um material âncora que você vai poder utilizar e vai ter acesso de forma gratuita. Se você já estiver endividado, qual que é a saída? É para você pensar mesmo. E, pessoal, antes de contratar qualquer dívida, crédito rotativo de curto prazo para financiar investimento de longo prazo. Por que você tem que entender isso? Porque o dinheiro do banco, capital de terceiro investido no seu negócio, ele tem que dar ROI, ele tem que dar retorno sobre o investimento. E aí, para ele dar retorno sobre o investimento, você tem que entender quando você vai é o break-even desse dinheiro. Quando esse dinheiro vai te entregar o payback, quando esse dinheiro volta para você. Você tem isso no radar? Você conhece essas palavras? Se não, gente, pelo amor de Deus, cuidado ao tomar dinheiro. Porque o dinheiro, o capital de terceiro investido no seu negócio é para dar ROI. O cenário ideal é só pegar dinheiro quando ele for dar ROI. Se você pegar empréstimo para pagar empréstimo, seu negócio está na rota de quebrar. E não é isso que a gente está buscando aqui. E aí, pessoal, a gente vem para o ponto, se você já estiver endividado, o que você vai fazer?
Não tem saída? Tem. Já falei da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial, já te falei acima da reestruturação da dívida, da negociação. Mas olha só, primeiro, o que você vai priorizar pagar? Você não vai querer sair pagando tudo, porque isso é um erro. E aí você queima patrimônio, você queima tudo que você construiu ao longo de 10, 15 anos. Então, primeiro, as dívidas de maior custo efetivo. E o custo não é só dinheiro, pessoal. Apesar daqui virar uma bola de neve, cartão, ó, esquece isso aqui, ó. Apesar disso aqui virar uma bola de neve, a garantia é frágil e a negociação é facilitada. Então, o custo efetivo aqui é quando você já fez a cagada de colocar uma garantia real, um imóvel. Você colocou um bem seu. Aí você tem um custo alto, um custo invisível. E você fica obrigado a pagar aquela dívida. Se você não pagar, você vai perder o seu imóvel. Consolide as dívidas, se for possível. Ou seja, uma única linha com taxa menor e prazo maior, que eu falei com vocês. É dinheiro no tempo e não dinheiro no curto prazo. Só que quando você chega nessa situação, isso é um pouquinho mais difícil sem a utilização de alguns métodos, sem uma estratégia, sem o envolvimento da judicialização da dívida, mas é possível também. Negocie com o banco, mas negocie munido de dado e com um especialista da VR Advogados do seu lado, obviamente, para você fazer uma negociação estratégica, munido de dados, mapa, projeção, proposta de pagamento, porque lembra, como eu falei com vocês, negociação é posição. Os maiores especialistas em negociação trazem isso. Se você está com uma posição ruim na negociação, você vai ter uma negociação que não é boa para você. Então, mude sua posição antes de começar a negociação. E aí, você muda sua posição com a VR Advogados. E considere a renegociação extrajudicial antes da recuperação judicial. A recuperação judicial antes da recuperação. A recuperação daí. Tá vendo, pessoal? A gente já está aqui há 1 hora e 2 minutos, eu já estou com a cabeça bugando. Considere a recuperação extrajudicial antes da judicial, porque a RJ apesar de ser um último recurso, eu digo último recurso porque ela é mais onerosa, ela é mais cara, apesar de ser tão efetiva quanto e é um mecanismo ultra seguro. Lembra, pessoal, 37% das empresas entram em recuperação judicial, acabam em falência porque utilizam de forma errada, querem dar um jeitinho com esse instrumento. Esse instrumento não aceita desaforo. Então, presta atenção nisso. Para você entrar com uma recuperação judicial, a VR Advogados faz um diagnóstico severo, faz um diagnóstico profundo, porque se sua empresa não tiver status, capacidade de recuperação, nós seremos o primeiro a dizer e nós traçaremos a rota segura para você não perder o seu patrimônio. E tenha como mandamento financeiro do seu negócio. Nunca se esqueça disso, pessoal. Nunca dependa de um único banco. Mantenha reservas de liquidez. Monitore convenantes antes que estourem. Trate benefícios fiscais como receita temporária. Não incorpore isso como uma receita fixa. Atualize suas projeções mensalmente e não só no orçamento anual, que é importante, mas você tem que entender o projetado, o realizado, o que você está fazendo, quais são as alavancas que você pode acionar para melhorar. Documente tudo para você ter. Aqui eu vou explicar em um vídeo como você vai fazer isso. Para você ter um pacote de comunicação com os bancos e conseguir condições melhores que o seu concorrente e, por fim, busque conhecimento, que é o que você está fazendo aqui. Empresário que entende as regras do jogo, empresário que sabe jogar o jogo, empresário que entende de juros, que entende de spread, que entende de convenante, que sabe todos esses indicadores que eu mostrei para vocês, negocia melhor. Se você entende dos produtos bancários que estão à disposição, se você entende das linhas de crédito e fomento, se você entende qual que é o melhor banco para o seu negócio, você negocia melhor, você está um passo à frente. E aí, pessoal, eu te dou de bônus um checklist de 90 dias para você cumprir dentro do seu negócio e depois vir aqui me agradecer. Está dentro desse material, só você solicitar, como eu disse, tem um link aqui embaixo, www.vradvogados.com.br. Trago no final desse material também um painel consolidado dos indicadores, dos principais indicadores, para você começar a lapidar o seu conhecimento, começar a falar o linguajar do próprio empresário
E aí a gente vem para a parte final do nosso relatório estratégico, que é um planejamento estratégico para você. 2026, pessoal, um ano de muitas definições, cenários de juros básicos ainda alto, cenário extremamente desafiador, um cenário onde empresas preparadas terão muitas oportunidades. É igual na pandemia, dinheiro mudou de mão. Quem não tinha começou a ter, quem tinha e foi inteligente teve mais. Esse é o momento que o dinheiro troca de mão. Se você estiver preparado, vai muito dinheiro para sua mão. Então, seja menos reativo, seja mais estratégico, tenha mais tempo de qualidade como CEO, como dono do seu negócio. Pense em todos esses pontos, reveja os números de 2025, estude esse material de novo, assista essa aula de novo, porque isso pode trazer um diferencial competitivo. A sua gestão já é um diferencial competitivo, ou para bem ou para mal. E aí, meus amigos, sua empresa não precisa enfrentar isso, e se enfrentar, não precisa enfrentar sozinho. Tem que ter a sua força, tem que ter a sua perspicácia, a sua estratégia, mas contar com bons profissionais, e a gente está aqui para isso. Olha, se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui, compartilha com seu amigo empresário. A gente todo mês traz um conteúdo mais profundo para você poder entender de todo esse cenário que compromete grande parte, que envolve grande parte do seu negócio, que é todas as alterações financeiras, indicadores, projeções e como isso, né, numa linguagem simples, você pode trazer para o seu negócio ficar mais sólido, mais econômico e ter mais lucro na última linha do DRE. Então, o que for necessário, conte com todos nós. Se você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, clica no link, pede algum integrante da diretoria, caso você tenha interesse no diagnóstico, não tem custo. Se você quiser esse material também, é só você clicar no link para você poder solicitar esse material. Um material que ficou muito bem produzido, está aqui ó, na tela, ó, muito bem produzido pelo nosso time de marketing, ó, com todos os indicadores. O time de marketing junto com o time de analistas, fez uma pesquisa profunda para trazer esse material aqui para vocês, os quais eu acabei de falar. É isso. Se precisar, estamos às ordens. Esse ano de 2026 vai ser um ano diferenciado, vai ser um ano de extremas oportunidades. E se você estiver preparado para aproveitá-las, você pode fazer o seu negócio crescer muito, assim como o nosso negócio cresceu ano passado 600%. Conta sempre com a BR e vamos por mais.